Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Começando mais uma semana. Esta semana que ali pelo meinho acaba com julho. Nós já vamos entrar em agosto. Aquele famoso agosto de Deus. O mês do cachorro louco. Será que nós precisamos de mais cachorro louco do que está tendo por aí? Será que nós precisamos de mais mortes de índios, de LGBTs, de sem terras, de sem tetos? Os sem tetos desesperados sendo atacados, tendo seus cobertores tomados, entrando em alucinações, como o caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro esse fim de semana. E a gente vai catalogando tristeza com o sofrimento do nosso povo brasileiro. Só para ninguém esquecer, 13 milhões de desempregados. Esse é só o número oficial. Quantos sem tetos? Quantos desamparados? Hoje nós vamos falar de amparo, de proteção, que é uma gestão tão complicada. Aquele time dos 513 tão se matando lá em Brasília, quer dizer, agora não, né? Porque eles tiraram uns dias de folga. Acho que tem pouco trabalho lá, dá para ir descansar um pouquinho, enquanto o povo brasileiro agoniza. Eles estão lá para fazer a reforma da Previdência. E o senhor e a senhora que estão aí com 59 anos, com 61, que já ralaram mais do que boi em carroceria de caminhão, sem saber o que vai acontecer com você. E você que é funcionário do Estado, que não sabe se comemora ou se lamenta que, por enquanto, os funcionários públicos estaduais e municipais não estão dentro desta reforma. Será que é melhor ou pior? Como que está a gestão da Previdência? Esta instituição que paga ali a sua pensãozinha da minha mãe, da mãe de Natanael. Pensões que são arrimo de família, numa boa percentagem nos lares maranhenses. Vivem disso. Hoje nós vamos esclarecer, disse-me disse que tem por aí, que ninguém sabe o que vai acontecer com o funcionário público aposentado do Estado. Hoje nós vamos saber em que pé está isso. E para nos falar disso, nós trouxemos o presidente do Instituto de Previdência do Estado do Maranhão, Dr. Maico Murilo Pinheiro. Muito obrigado pela sua visita, Dr. Maico, e seja bem-vindo aos analistas. Eu que agradeço, Geraldo, Natanael. Obrigado pelo convite, participar desse programa aqui que é tão reconhecido pela sociedade, como um programa que contribui muito para a informação de todos. Eu parabenizo aqui os analistas, né, por esse programa esplêndido que vocês têm. Obrigado. Muito obrigado, fico muito agradecido, e é isso que a gente tenta, né, Natanael? Levar o debate. Com certeza, né? E não remar contra essa maré todinha aí das manchetes em grupos de WhatsApp, somente as manchetes. Recomendar ao pessoal para clicar no link e ler tudo. Não, ontem, os analistas são assim mesmo, doutor Maico. De vez em quando, você estava até falando de futebol aqui quando eu cheguei. Ontem eu recebi, Natanael, acho que pela terceira vez, a irresponsável mensagem encaminhada: Geraldo Dutra morreu. Uma querida amiga de infância, eu disse: mas querida, quem foi que disse isso?
Não, é verdade. Eu digo, mas quem disse? Algum médico, amigo seu lá do hospital, alguém que viu tudo isso? Não. Aí na mesma hora eu mandei já os links de nosso amigo Diego Emir, que prontamente já escreveu desmentindo, e é justamente a isso que você se referia, né? A gente tem que jogar luz em cima desta bandalheira que é a maldita fake news. Pois é, no caso do Dutra, só para complementar, Geraldo, também tem uma coisa ali, parece que os filhos entraram para visitá-lo, né? Não estavam dando direito. Mas também tem um mistério ali em torno disso ali, que proibiram também os médicos dar o boletim oficial, né? Então, é preciso também, né, dar uma clareada nisso aí tudinho, até para informar bem a população, porque é o gestor de município importante da nossa ilha de São Luís, né? Pois é, eu acho que a pessoa que proibiu, seja quem for, nisso aí deve estar à beira de se filiar ao PSL, né? Isso aí. Eles que gostam de proibir as coisas, que não pode divulgar as notícias do INPE, não pode divulgar as pesquisas do IBGE. Rapaz, pesquisa contra. Quer queimar a prova. Queimar a prova. Doutor Maico, tá complicado, né? O senhor está satisfeito com essas últimas ações? O problema da desinformação hoje ele é muito sério. Então, a maioria das pessoas, na maioria das vezes, não quer ter muito trabalho para obter uma informação sólida, concreta, e aí busca informações rápidas e fugazes de WhatsApp que não tem nenhuma credibilidade. Eu costumo receber várias mensagens de grupo o tempo inteiro, pior que são encaminhadas. Então, as pessoas não fazem nenhum crivo. Isso é um problema sério. É aquela coisa, a pessoa diz, não sei, só estou repassando, como se só estar repassando o livrasse de qualquer mal. A Previdência tem sido uma das principais vítimas dessa desinformação. E por falar nisso, doutor Maico, uma coisa que chega, mais hora menos hora, ela chega de volta aqui. Dizem que o governador Flávio Dino autorizou e já retirou R$1 bilhão do FEPA, do fundo lá da Previdência, que é o dinheiro usado para pagar os aposentados, que ele utilizou esse dinheiro, sendo que parece que teria 1 bilhão e 200 milhões lá e ele já usou 1 bilhão. Isso é verdade, doutor Maico? Essa informação, inclusive, começou a circular semana passada novamente. Pois é. Toda vez que há algum embate político entre o governador e os grupos ligados ao PSL, costuma surgir algum tipo de história dessa. Não é verdade. Posso afirmar de forma categórica. Nenhum recurso do FEPA, do Fundo de Pensão dos Aposentados, é utilizado para qualquer destinação que não seja única e exclusivamente o pagamento de aposentadorias e benefícios. O que acontece é o seguinte, o que tem várias pessoas de forma maldosa fazem, inclusive em redes sociais, é fazer trocadilhos de palavras, usar palavras de duplo sentido e de forma bem maldosa mesmo, tentando gerar desinformação. Usam palavras tipo, o governador sacou. Primeiro que isso é impossível legalmente, não teria como fazer isso. Então é algo que não tem nem como uma pessoa em sã consciência conceber. Quando eu recebi o vídeo, eu até fiquei assim, nossa, será que isso aqui tem que ser levado a sério? Precisa responder? Mas por incrível que pareça tem, porque tem muita gente que acredita. Mas para esclarecer, desde 2013, portanto ainda no governo de Rosiana, o fundo o FEPA, o Fundo de Pensão dos Servidores do Estado do Maranhão, ele passou a ser deficitário, ou seja, o que ele arrecada e os seus rendimentos, eles não conseguiam mais fazer frente ao pagamento de aposentadorias e benefícios, porque antes o fundo vinha pagando os benefícios com os seus rendimentos, só que quando ele passa a ser deficitário, o rendimento não consegue mais cobrir aqueles benefícios mensais, e aí você começa a tirar do capital aplicado. E isso começou no ano logo, porque foi no fim de 2013 que se tornou deficitário, e em 2014 começou a se retirar dinheiro do FEPA. Nem era o governo Flávio Dino, então. Então, veja só, por que se tirou? E aí, para ficar claro, não é tirar o dinheiro para qualquer destinação, não. É para uma destinação prevista em lei e a única possível, que é pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão dos servidores do Estado do Maranhão. Então, como você começa a tirar do que é aplicado, do que está aplicado lá, porque você, obviamente, vai começar a diminuir aquela conta. Mas isso não é um fenômeno do Maranhão. Isso não é algo que acontece aqui, muito pelo contrário. Nós estamos numa situação até bem melhor do que estados, como eu posso citar alguns aqui, como Minas Gerais, que tem uma situação de déficit
muito maior do que a nossa, não tem nem comparação. A situação de déficit de Minas Gerais é quase que calamitosa. Rio Grande do Sul, que é a pior situação de todas, apesar de valores reais ser menor do que a de Minas, mas é proporcional à receita líquida do estado, é muito pior, é a pior situação de todas. Rio de Janeiro, são estados que há muito mais tempo já estão retirando dinheiro da aplicação do fundo para poder utilizar para pagar benefícios de aposentadoria e de pensão. Nós começamos esse processo em 2014, ainda no governo Rosiana Sarney, porque o déficit começou no fim de 2013. E aí, óbvio, quando você vai começando a ter, quando o fundo fica deficitário, você começa a tirar do que está aplicado, e você só faz isso porque os rendimentos não fazem mais frente ao número de aposentados. E por que não fazem? Se você for analisar o nosso número de aposentados, de 2012 para cá, aumentou 70%. E por que esse fenômeno, doutor Mike? Vários fatores causam isso. Primeiro, as constantes discussões de reforma da Previdência, que se for pensar mesmo no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, houveram essas discussões. Toda vez que você tem uma discussão a respeito disso, as pessoas obviamente ficam preocupadas e elas buscam logo se aposentar, o que é legítimo, o que também acalma a população. No caso aqui, os servidores do Estado do Maranhão, que quem já tiver implementado as condições de aposentadoria não precisam se preocupar com isso, porque se você já tem o direito de se aposentar, por mais que você não peça hoje, quando você pedir no futuro, vai ser aplicado as regras de antes da reforma. Mas outras causas que a gente pode enumerar são, basicamente, o número de servidores públicos hoje que estão entrando no serviço público é muito menor do que quem está saindo. Porque se você pensar, a sociedade mudou, como modo geral. Qualquer pessoa consegue perceber isso. E o serviço público também mudou. Antigamente você tinha vou dar um exemplo, um setor um departamento de recursos humanos de uma secretaria, era um mundo de gente. Várias pessoas para digitar folha, para conferir, outros só para carregar os processos de folha. Então você tinha dezenas de pessoas para rodar uma folha. Você hoje, nas repartições públicas, com a informatização, você roda a folha com 1, 2 pessoas. Então você precisa de muito menos gente para fazer o serviço que antes era feito por 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais pessoas. Isso faz com que eu tenha menos gente contribuindo para o sistema previdenciário. Só que essas pessoas, aquelas 20 pessoas que estavam no RH no passado, há 20 anos atrás, agora estão se aposentando. Então você tem um número X menor de pessoas contribuindo para o sistema e um número maior de pessoas entrando no sistema. É isso que está acontecendo. Então, doutor Maico, me corrija se eu estiver errado. No futuro, este fenômeno vai ocorrer de forma contrária. Ou seja, com os óbitos naturais dos aposentados, este déficit vai começar a diminuir, ou eu estou sendo otimista? Não, você está correto na análise. Talvez não num curto período, num curto período jamais. Nós estamos entrando na fase mais crítica do sistema previdenciário no Brasil pelo seguinte motivo. Nós passamos por uma revolução tecnológica recente, de poucas décadas, que fez com que agora que o serviço público tenha sentido a redução da massa de empregados, de servidores. Hoje nós temos servidores mais analíticos do que servidores efetivamente que fazem rotinas administrativas. Isso, daqui a algumas décadas, vai se consolidar. Então, o número de pessoas que vai estar se aposentando vai estar meio que equilibrado com o número de servidores que vão estar trabalhando. Isso também, se a gente considerar que a sociedade mantém o mesmo nível de evolução tecnológica. Porque se a gente for 50 anos atrás, não era concebível esse cenário que a gente tem hoje. Pode ser que daqui a 20 anos a gente sequer precise de alguns servidores em razão da inteligência artificial, do blockchain, de uma série de tecnologias que fazem com que a gente precise cada vez menos do ser humano analisando um processo, movimentando um processo. Para falar em previdenciário, por exemplo, quando você chega para pedir um benefício no INSS, que é o que é mais conhecido de todos, para dar um exemplo, o servidor do INSS, ele tem pouca criticidade, pouca análise dos dados. Na realidade, o sistema ele já faz uma pré-análise. O servidor só precisa conferir. Isso faz com que eu demande muito menos servidores para fazer uma análise de benefício. Então, esse é um processo que tende a evoluir muito mais e talvez a gente tenha no futuro uma nova redução ainda do número de servidores. Mas não é algo que eu consigo ver num cenário atual. O fato é, a gente vai passar agora por uma situação de reequilíbrio, o que é normal em razão do avanço tecnológico. Isso aconteceu quando na Revolução Industrial a gente teve essa situação de desequilíbrio social. A mesma coisa está acontecendo agora em vários fatores, em vários setores, e aí no previdenciário não poderia ser diferente. Nós precisamos realinhar isso daí para poder chegar a uma situação de equilíbrio. Como seria isso?
Só um instantinho, doutor. Eu acho que esse assunto vai render bastante ainda. Eu quero só pedir licença para a gente fazer um intervalozinho. A gente volta já já e continua essa conversa aqui. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o presidente do Instituto de Previdência do Estado, doutor Maico Pinheiro. Doutor, Natanael, não sei se tu reparaste, pela primeira vez alguém vem com uma análise otimista de que a luz no fim do túnel não é o trem que está vindo para passar por cima de nós. Este fenômeno parece que tem uma possibilidade de reversão, este aumento escalonado do número de pessoas aposentadas, gerando esse déficit enorme, como o doutor explicava. Em 2015, Geraldo, se eu não me engano, 2015 ou 2014, eu vi uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, que um economista, esqueci o nome também, falando da curva da população ativa que o Brasil estava perdendo de mão de obra com alto número de desempregados. Então, assim, é uma massa, essa massa vai andando, ela se desloca. E à medida que ela se desloca, né, ela quer chegar onde? Na aposentadoria. Né? Então, isso ali, claro que sobrecarrega, né, todo o sistema previdenciário. Mais uma pergunta, doutor Maico. O senhor falou que esse FEPA começou a ser usado em 2013, né, e ele continuou gradativamente sendo usado para pagar os recursos. Em média, qual é esse déficit por mês ali, que é esse desembolso? O nosso déficit mensal atual é de 53 milhões e 99 mil reais aproximado. Ele vem crescendo, doutor? Ele vem porque o número de aposentados, ele está crescendo, ele vem crescendo aproximadamente 1 milhão a 1,5 milhão por mês. Por quê? Porque o número de aposentados vem crescendo muito. É por fatores que eu estava explicando, né? A maior procura pela aposentadoria de quem já tem condições de se aposentar e que estava trabalhando, mas que de repente resolveu se aposentar, e além do fato da gente ter menos gente contribuindo, que é muito causado pela tecnologia. O que a gente precisa entender em previdenciário, e aí eu, como professor de Direito do Trabalho, eu posso falar isso muito bem, a Previdência ela surgiu, e aí já no welfare state, após a Segunda Guerra Mundial, para dar uma segurança para aquele trabalhador que chega a uma determinada fase da vida, ele não pode mais trabalhar. Não é porque ele esteja perto da morte, nada disso. É simplesmente para quando chega uma fase em que ele não tem mais condições físicas de trabalhar, e ele não pode ficar amíngo ou morrer de fome, então ele vai receber um benefício previdenciário para ele ter dignidade no resto da sua vida. Essa é a lógica da Previdência. O que acontece? Isso, quando foi desenhado lá atrás, foi desenhado com uma expectativa de vida que é muito menor do que a que nós temos hoje. Então, quando você pega, melhora muito a expectativa de vida das pessoas e também a da sobrevida, que é a de depois da aposentadoria, e aí em razão das melhorias da condição de saneamento, nós não temos condições perfeitas, mas elas são muito melhores do que de 50 anos atrás, das melhorias da tecnologia da medicina. Então, isso faz com que você tenha um desequilíbrio. E o que a gente está precisando ajustar hoje é um novo equilíbrio. O que eu queria deixar os servidores tranquilos é que, na busca desse equilíbrio, nós vamos buscar um parâmetro justo, identificar qual é a real situação, porque, a priori, hoje, nós teremos que tocar na nossa reforma aqui, porque ela não está sendo feita no âmbito federal. Então, o nosso foco vai ser em fazer uma reforma justa, em que você possa pegar a real situação do Estado e avaliar com o ajuste que deve ser feito para equacionar, para equilibrar um pouco mais essa balança, e de forma que isso seja perene. E o que o servidor também, no caso, porque quando a gente fala do IPREV, uma coisa precisa ficar clara, é a previdência só dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Não estamos falando de regime geral, que é o INSS. Isso. O INSS é assunto exclusivo da União. É a União que pode deliberar sobre isso. E aí que são alguns pontos que a gente tem algumas críticas, porque são é muito quantos severo. No Estado, doutor? Aposentados no Estado, a gente tem do FEPA direto, Sim. 35 milhões, quase 36, 35.800 e alguma coisa, 868, salvo engano. 35 mil pessoas? Oi? 35 mil? 35 mil. Só que a gente tem um grupo de pessoas que é quando você em 91.
Em 96, houve um grupo de aposentados que ele foi retirado do FEPA, que é o chamado de massa segregada. Você retira por quê? Porque o fundo naquela época estava desequilibrado. Então, uma estratégia que você faz é tirar aqueles servidores do fundo e passá-los para ser pagos diretamente pelo Tesouro. Então, hoje, só que esse número ele vai diminuindo, porque isso foi feito lá atrás. Aí hoje nós temos 8.699, salvo engano, servidores, é o dado de hoje, que estão nessa massa segregada. Só que como não entra mais nenhum aposentado nessa massa segregada, toda vez que alguém entre óbito, aí vai diminuir. Então é como se fosse em extinção. Essa massa segregada, ela vai diminuir. O que aumenta sempre é quem está no fundo. Então, que nós estamos em 35.868, daqui a pouco a gente está em 36.000, 36.500, 37, esse não para de crescer. Mas não é um número tão assustador, né, doutor? Ou é? Perto do tamanho do funcionalismo público do Estado do Maranhão Para você ter uma ideia, só os do FEPA representam 146 milhões e 405 mil reais por mês. A arrecadação que a gente tem hoje das contribuições, tanto dos servidores quanto dos poderes, que é a contribuição patronal, é em torno de 93 milhões 306 mil reais. Metade quase, Ou seja, né? Você tem aí aquele déficit que eu falei de 53 milhões e 99 reais. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa chegar num ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio a gente busca que ele seja justo. E quando eu falo isso como servidor, eu sou servidor de carreira. Então é uma preocupação pessoal minha também, porque eu sou duplamente afetado, como servidor e como cidadão que também tem que contribuir para esse sistema e remunerar. Me parece também, né, vendo de fora, que não dá para caminhar muito sem a reforma tributária, porque a arrecadação também está atrelada à contribuição do trabalhador, tanto o inativo quanto o ativo. Isso ali, Geraldo, né, como o doutor falou, lá atrás, quando criaram, é aquela coisa, eu toma lá da cá, porque antes só tiravam, né, o quinto dos infernos vinha ali, recolhia tudo, né, recolhia um quarto e uma espécie de compensação. Mas com a reforma tributária, doutor, você acha que consegue equilibrar mais um pouco essa balança, se essa reforma tributária também for atrelada a essa coisa da Previdência? Hoje, salvo engano, nós não temos uma reforma, um desenho de reforma tributária ainda. Existem várias propostas no Congresso, todas muito dispersas, mas a gente não tem uma proposta de reforma tributária muito bem desenhada. Pelo menos não no plano governamental, no governo federal. Agora, a própria contribuição previdenciária, ela tem uma natureza tributária. E aí nisso tem um ajuste que nós precisamos fazer no Maranhão. O que acontece? O Estado do Maranhão tem a menor alíquota de todos os estados, de 11%. O servidor público do Estado do Maranhão paga 11%. A média, que é o que vai aumentar, e o que está sendo proposto agora na reforma nacional, que nos afeta automaticamente, porque há uma previsão constitucional de que a gente não pode ter uma alíquota menor do que a alíquota federal, de ir para 14%, que foi aprovada agora. Então, isso já seria um atenuante. Uma ótica tributária, porque você está alterando a alíquota de 11% para 14%. E aí, obviamente, a gente teria que rever também a alíquota patronal, porque a nossa alíquota patronal no Maranhão também é muito baixa. Ela é só de 15%. E aí, a patronal seria o que os poderes vão pagar, o que o Estado, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário pagam para a aposentadoria dos funcionários. E aí, a nossa é de 15%, a gente poderia chegar, indo a 14% do funcionário, a gente pode chegar até o dobro para a patronal, que aí seria para 28%. Esse ajuste de alíquota, ele já geraria um superávit contábil. Não um superávit matemático atual, para hoje, até o fim do ano, basicamente. Só que a gente teria ainda um déficit atuarial. Para explicar o que seria o déficit atuarial, é porque a gente projeta a Previdência para o futuro. Então, se as contribuições de hoje, elas vão fazer frente aos benefícios previdenciários que serão concedidos no futuro, com os seus reajustes e seu acréscimo de beneficiários que vão entrar. Então, esse atuarial, ele é deficitário há muito tempo no Maranhão. Na realidade, nunca se pensou muito, no Brasil inteiro, de forma atuarial para a Previdência. A gente sempre pensou assim, o que tem hoje está dando para pagar, então está tudo bem.
Ou seja, você não preocupava se aquilo dali seria suficiente para sustentar a Previdência no futuro, a longo prazo. E essa é a preocupação que se tem hoje, de fazer um sistema que seja equilibrado para o futuro, para que a gente não fique sempre discutindo, tapando buraco. E sim a gente Qual tenha que é uma a saída, doutor? O senhor já falou tanto nesse equilíbrio. O que se pode fazer? Algumas saídas são o que não há uma receita mágica, não há uma fórmula mágica. Algumas saídas já foram encaminhadas lá, até porque essa proposta ela já vem sendo discutida há algum tempo. A primeira seria o ajuste da alíquota, que eu falei agora há pouco. O segundo seria o ajuste das idades em que as pessoas podem se aposentar, porque obviamente você está aposentando hoje com uma expectativa de vida de 50 anos atrás, e aí isso gera um desequilíbrio. É esse ajuste da idade que a gente propõe de analisar a situação concreta do estado do Maranhão, qual é o ajuste que gera equilíbrio. Na realidade é feito um cálculo. Toda vez que você mexe um pouquinho na idade que você vai exigir para a aposentadoria, você gera um efeito atuarial para frente. Se você mexe na alíquota, você faz a mesma coisa. Então, são vários pequenos ajustes que geram uma situação de equilíbrio. Então, basicamente, são essas duas propostas que você deve analisar para ter uma situação de equilíbrio. Ora, óbvio, outras de menos impacto, mas que podem ser analisadas como eventual análise ou restrições a pensões ou algo do tipo. Entendi. Nós fazemos mais uma paradinha e continuamos a conversa aqui com o Dr. Maico. Voltamos com os analistas. Hoje estamos falando de Previdência. Recebemos o presidente do Instituto de Previdência do Estado do Maranhão, que não está naquela reforma lá que é o remédio para todos os males do ministro da Economia, que diz que vai curar o Brasil fazendo a reforma da Previdência. Você acha, Natanael, que vai? Vamos perguntar para o Dr. Maico. Doutor Maico, o que o senhor acha? Melhor do que ele, ninguém para falar. O senhor acha que essa reforma que está sendo efetivada, que já passou na primeira votação lá no Congresso Nacional, vai resolver? Vocês gostam de pergunta espinhosa, né? Não, a Previdência é só um dos problemas que o Brasil tem para enfrentar. Obviamente, a reforma ela vai dar um fôlego muito grande de governo. Vai melhorar. Vai e o senhor acha que o trabalhador está sendo prejudicado muito? Olha, eu preciso separar. Quando você vai pensar, porque lá em âmbito federal está sendo discutida a reforma para os servidores federais e a reforma geral do regime geral de previdência, que é a do INSS. Na minha concepção, a reforma do regime geral de previdência, ela está sendo muito severa, porque é um regime já bem penalizado, já é um regime em que você tem benefícios muito menores do que o do regime público, do regime próprio. Então, eu acho que houve talvez na questão que eu falei do equilíbrio, talvez tenha sido um pouco tendencioso para questões que envolvem servidores públicos. Aí eu estou falando como servidor público, que reconhece que houve um corporativismo muito grande na defesa das pautas dos servidores públicos, em detrimento da população. E aí eu sei que, obviamente, vários sindicatos vão criticar nisso, mas é porque a questão que se tem que pensar precisamos pensar numa previdência equilibrada. Não adianta pensarmos só em que a previdência boa é aquela que é para o outro. Então, a previdência boa é aquela que vai tirar o direito de alguém, mas não tira o meu. Esse sentimento ele não é nem um pouco condizente com o mínimo de um equilíbrio previdenciário. Então, a lógica era que você tivesse um regime o mais próximo possível do geral para todos, e aí sem tantos corporativismos. Se você for pensar, na última etapa da votação, houveram várias concessões que foram feitas, na realidade, por questões corporativas. Não estou dizendo que foram certas ou erradas, mas a questão é que elas ficaram por uma discussão muito assodada, de última hora. Eu não vi esse mesmo empenho, por exemplo, nas discussões do regime geral de previdência, muito pelo contrário, que foram bastante criticadas, mas eu não vi essas saídas de última hora para resolver problemas do regime geral de previdência. Porque os sindicatos que representam, Natanael, os trabalhadores que estão dentro do regime geral, são sindicatos fracos ou de traíras. Que nem um cara de deputado que está lá, que vem de centrais sindicais e está mais jogando areia no olho do trabalhador, enquanto que as associações e representantes de funcionário público federal, por exemplo, de professores, são poderosíssimos. Doutor, o senhor acha que
que vai entrar estados e municípios ainda, porque ainda tem uma chance, né? Tem. A alternativa que está tributada pelo governo federal é a de que seja votada uma nova PEC no Senado, e ela faça o caminho inverso. Ela saia do Senado e vá para a Câmara. Possível, eu acho que é uma possibilidade real. Se me perguntar se eu acredito que efetivamente isso irá acontecer, aí eu já não tenho esse mesmo otimismo, mas a possibilidade ela é real, concreta, jurídica, possível, e existe um cenário, só que é como se eu estivesse no 50%. Pode ser que aconteça, pode ser que não é muito difícil de afirmar. E o senhor acha bom que ocorra ou que não ocorra, que cada um cuide da sua? Olha, a discussão de previdência, ela é muito tensa. É difícil de ser debatida, difícil de ser discutida. Eu estou disposto quando eu estava no IPREV, como eu já tinha falado, eu era presidente da MAPA e acumulava com a presidência do IPREV. E eu pedi, eu sugeri ao governador, não tinha como acumular os dois por muito tempo, eu sugeri ao governador que eu tinha vontade de ficar no IPREV para tocar a reforma da Previdência como um servidor público que sou. Porque eu acho que é algo muito importante para o servidor e que precisa ser discutido com uma maturidade para que você entender que aquilo ali não é retirada de direito, que não é plano de governo A ou de governo B. Isso é fato. Você precisa discutir a reforma da Previdência pensando a longo prazo e pensando no próprio servidor. Então, nisso daí é que vem o problema. Não sei se todos os estados e municípios teriam condições de ter essa discussão. Eu espero que a gente tenha, eu acredito que nós temos um bom diálogo com a Câmara, com a Assembleia Legislativa, estamos abrindo um diálogo muito bom com os representantes sindicais também aqui das categorias de servidores. Eu estou aberto a todas elas, eu já me comprometi inclusive no nosso conselho que tem representantes de sindicatos. Eu disse que eu estou disposto a ir a todas as assembleias que eles me convidarem para explicar para o servidor diretamente. Eu não preciso nem que... Eu me disponho a ir pessoalmente conversar. Eu já fui advogado sindicalista e eu sempre disse, eu acho que a melhor coisa é você esclarecer e ser transparente do cenário que está acontecendo. Mas principalmente jogando com muita transparência. É uma coisa que lá no IPREV a gente está tentando disponibilizar o máximo de informações possíveis para que as pessoas consigam entender o cenário e avaliar. E quando eu falo as pessoas, é principalmente servidores públicos que são destinatários. Então a lógica vai ser discutir com muita serenidade aqui e transparência, para que as pessoas consigam entender a importância. Eu não sei se isso será possível em alguns estados e alguns municípios, porque cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua bancada e cada um tem seu histórico sindical. E aí isso pode gerar um sistema muito complexo no Brasil, aonde um estado quebrou porque não conseguiu fazer a reforma, o outro quebrou porque, apesar de ter feito a reforma, fez uma péssima reforma, e sem falar que muitos institutos não têm condições técnicas sequer de estudar os seus cenários para poder propor uma reforma que seja contundente para o seu legislativo. Então, sendo franco, eu acho que o melhor cenário era de que fosse discutido, debatido de forma madura no Congresso e aprovado ainda lá. Mas pensando muito mais no âmbito nacional do que no regional propriamente dito. Porque nós estamos nos preparando para debater essa reforma de forma muito madura e transparente aqui com todos os sindicatos de servidores, com os servidores diretamente, sem se ocultar ou se omitir da discussão, para que a gente consiga chegar a um diálogo e a um denominador de uma proposta que seja eficiente, duradoura e que não gere nenhum problema futuro. Eu vou dar um exemplo. Existem estados que estão em situações tão ruins que não se discute ainda ostensivamente porque todos os institutos estaduais e municipais estão esperando a reforma da Previdência sair em âmbito nacional. Mas já se discute muito em alguns institutos de outros estados, aqueles que estão em situações bem críticas, inclusive não ter regime próprio mais de previdência. E a reforma tem essa previsão. A reforma que passou no Congresso, ela tem a previsão de não... passariam para o regime geral. Todos para o regime geral. Para entender o quão arriscado é você não discutir com maturidade, porque não há fórmula mágica. Se você não tiver um sistema equilibrado, chegará uma hora que você não terá como manter aqueles benefícios. E é por isso que eu sempre digo que a reforma boa é aquela que tem que ser para todos. Não basta você fazer a reforma boa só para os outros. Agora, tem que se fazer a
a reforma não pensando só na economia, só em gerar caixa para o Estado, porque a ótica da reforma da Previdência não tem que ser gerar caixa para o Estado, tem que ser que ela seja equilibrada. Acho que este é o ponto fulcral do erro na reforma da Previdência, como está sendo discutido, porque você está discutindo a reforma a partir de uma ótica de gerar caixa, de manter um superávit para o Estado, ou seja, sempre pensando no Estado, e você tem que pensar, não, é em manter um sistema equilibrado para que os servidores, para terem seus benefícios previdenciários, não precisem depender de saques do erário. Rapaz, acabei de ver que o melhor mesmo, Natanael, é que fosse um regime único mesmo para todo mundo. Nós somos da iniciativa privada, doutor. Aqui o bicho pega e pega pesado. Por falar em caixa, doutor, para encerrar antes do nosso quadro, como é que está o caixa do FEFA para superar, para segurar esse déficit aí de 50 milhões aí? Não, como nós estamos no déficit mensal, nós arrecadamos no mês os nossos 93 milhões. Lá está zero, arrecadamos 93 milhões e o Tesouro vem e aporta outros 53 milhões. É isso que está funcionando todo mês. Tem risco de não pagar? Olha, esse risco eu acho que é zero. Por que eu vou dizer que é zero? Aí eu estou falando mais pelo que eu conheço do governador Flávio Dino. Ele se empenha muito. Olha, todas as vezes que eu me encontro com ele, eu vejo o nível de preocupação e seriedade que ele tem em manter salário de servidor em dia e as aposentadorias em dia. Então, ele para qualquer outra discussão para resolver isso daí. Então, eu hoje não vejo essa possibilidade. Mas a gente tem que ser... Nós, servidores públicos, temos que ter maturidade de entender que governos passam. Hoje, a gente tem um governo que pensa nisso. Não se sabe qual é o próximo governo que será eleito. Então, se o próximo governo que for eleito for um governo liberal que entende que o Estado tem que ser mínimo e que resolve colocar todo mundo no regime geral de previdência. Como se evita isso? Se evita isso criando um sistema de aposentadoria do servidor público que seja equilibrado. Um sistema que não precise pedir que o governo tire do Tesouro recursos para aportar na Previdência do servidor público, porque isso é muito ruim para a própria sociedade. Quando o Estado chega e tira 53 milhões para aportar na Previdência, são 53 milhões que deixam de ser investidos em uma série de coisas para a população. Então, isso é muito ruim. Então, o bom, e eu estou falando para o servidor público, inclusive como um cidadão maranhense, é que a sua previdência seja equilibrada, primeiro, para que ele não precise da vontade do gestor de governantes futuros em manter o pagamento em dia. Óbvio, quem já aposentou ou tem as suas condições de aposentadorias implementadas, mesmo que ainda não tenha se aposentado, mas já implementou as condições que a lei exigia, esses aí o governo vai ter que sempre dar um jeito de pagar. Não tem como ele evitar. Certo. Só que você gera uma dificuldade muito grande para o governo fazer isso. E aí pode ser que um governo liberal, se vier no futuro, ele venha, o que eu confesso que eu não quero que aconteça. Eu já vi que o melhor mesmo, o mais justo era ter um único regime, mas bora brincar rapidinho de bloqueio ou compartilha. Já ouviu falar desse quadrinho, doutor? É só fácil, bota aí o primeiro. Bora ver o que o doutor Maico fala. Paf, Duarte Júnior, seu colega advogado, seu colega... Compartilha. Compartilha? Uhum. É bonzinho mesmo, Duarte Júnior. Meu colega, inclusive, professor também. Segundo. Virtual candidato a prefeito de São Luís, Eduardo Braide, deputado federal. Compartilha ou bloqueia? Não, eu bloqueio. Bloqueia? Eu bloqueio. Precisa justificar? Estou te olhando aqui. De 2 palavras só. Não, nós não temos um alinhamento ideológico. E aí, por isso, eu bloqueio. Não é nada pessoal. Claro, aqui nada é pessoal. Bota aí, terceiro. Senador Roberto Rocha. Eu vou ficar bem antipático, eu também bloqueio, porque a gente não tem muito alinhamento também ideológico aí. E para encerrar, bora ver se tem um alinhado aí. O ministro Paulo Guedes deu uma tremidinha na foto, mas dá para ver. Bloqueia ou compartilha? Também estou bloqueando. Pela mesma justificativa. Doutor Maico, muito obrigado pelo senhor ter tirado um tempinho e vindo aqui. Tudo bem. Eu que agradeço mais uma vez ao programa Os Analistas, Geraldo, Natanael. Foi um prazer conversar com vocês. Estou sempre à disposição. Sempre que quiserem, é só avisar. A gente aparece aqui. Né, Natanael? Obrigado, doutor Maico aí. Nota-se que o IPREV está em boas mãos. Está em boas mãos, né? O domínio do assunto, isso é importante até para passar para o telespectador, não é como uns e outros em Brasília aí que
que fala 30 segundos e deixa sair de mão, né? Acho que é bom esclarecer, é bom o aposentado, o servidor sentir segurança, como é que está, né? E continue na luta aí, porque a luta pelos aposentados é grande, né? Porque chegou na reta final ali até de vida, né? Já numa carga já de cansaço um pouco mais e está se preocupando com isso também. É bom ter sempre gente ali pensando no futuro deles. É isso aí. E o senhor e a senhora, vamos matar essa semana a pau e vamos construir um belo Brasil pra gente. Até amanhã.